Olha quem está aqui, Danilo Moliterno. Tudo bem, meu amigo? Boa sexta-feira. Como é que você está? Tô bem, senhor. Bem também. Graças a Deus, tudo tranquilo. Já focando no final de semana de descanso. Eu tô de plantão. Então, meu amigo, tô focando no final de semana de trabalho. Mas desejo a você um bom plantão. Danilo, os biocombustíveis, a gente sabe muito bem, né, que são um caminho brasileiríssimo para essa descarbonização. Aliás, você falou recentemente, né, a respeito disso, quando a gente fala principalmente de transportes. Com eles, o Brasil pode reduzir suas emissões e ainda exportar essa solução que pode ajudar, claro, a vários países a poluírem menos. Danilo está aqui com a gente, vai contar como o Brasil vem se posicionando nesse mercado, vem enfrentando desafios. E aí, meu amigo, o que a gente pode entender desse cenário? Renan, você estava lá em Belém, na COP30, e você sabe que um dos principais compromissos que saiu dali, que foi lançado pelo Brasil, mas que dezenas de países aderiram, é aquele de quadruplicar a produção de combustíveis sustentáveis até 2025. Então, aumentar bastante a produção destes biocombustíveis, que são basicamente aqueles combustíveis renováveis que são produzidos ao redor do mundo e que a gente tem uma produção bem vasta aqui no Brasil, que podem substituir aqueles combustíveis tradicionais fósseis que a gente usa hoje em dia, emitindo menos carbono. Isso é uma solução para o Brasil, mas como já mencionei, para o mundo inteiro e para todos os modais que a gente imaginar. É solução no modal aeroviário, a gente já falou inclusive num episódio aqui no CNN Mobilidade sobre o SAF, que é aquele combustível sustentável de aviação. Também na navegação, a gente vai ter episódio sobre isso também. Mas especialmente naquele modal que é o nosso principal problema hoje, que é o modal rodoviário. Até porque aqui no Brasil, Renan, 92% das emissões de carbono no setor de transportes estão no modal rodoviário. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Entrar nesse mundo dos biocombustíveis para falar onde eles vivem, do que se alimentam, ter mais detalhes sobre esses biocombustíveis que a gente fala tanto e você mesmo mencionou. Já trouxemos aqui em outros episódios. Para isso, como já é prático, vamos trazer uma arte aqui para quem acompanha o CNN Novo Dia para falar um pouquinho mais sobre esses biocombustíveis. Onde habitam, do que se alimentam, vamos lá. Primeiro, etanol. Seu carro é etanol, Renan? Não tenho carro não, eu gosto de andar, eu como moro pertinho aqui da CNN, eu ando bastante, eu gosto de caminhar. Então você emite pouquíssimo carbono mesmo. Pouquíssimo. Compromissado. Sou um cara compromissado. Com a agenda verde. Exatamente. Se precisar transporte público, se for mais distante, aplicativo, tá tudo certo. Então vamos nessa, talvez essa seja a solução que quem acompanha aqui o Novo Dia mais conhece, mais entende, até porque é a solução de biocombustível que a gente tem para o carro de passeio, para o carro que a gente utiliza no dia a dia para o transporte de passageiro, também aqueles utilitários leves. Então, o uso é para esse veículo de passageiro, a origem cana-de-açúcar e milho. Aqui no Brasil, especialmente cana-de-açúcar, mas, por exemplo, nos Estados Unidos a gente tem uma produção muito forte de etanol por meio do milho. Aqui no Brasil, também é importante esse adendo, avança a produção de etanol por meio do milho. Então, essa é a grande solução para veículos de passageiro. Mas é importante a gente falar também sobre a solução que a gente tem para as cargas, para o transporte de cargas aqui no país e que também é uma solução para o transporte coletivo de passageiro. Vamos lá. A primeira, diesel renovável. A gente está falando de um combustível que é produzido através de óleos vegetais e de gorduras animais, portanto, vale a gente mencionar também um potencial muito grande aqui no Brasil. A gente tem tanto um agro muito forte quanto uma pecuária que é bastante robusta aqui no país. Diesel renovável, biodiesel, bastante parecido. Também uma solução para caminhões e ônibus e que tem a origem também nestes óleos vegetais, especialmente no óleo de soja e também nessas gorduras animais, o sebo bovino, por exemplo. E aí, só para a gente separar o joio do trigo, qual que é a grande diferença do biodiesel para o diesel renovável, que parecem ser semelhantes? Basicamente, eles são feitos por um processo químico que é um pouco mais diferente e o biodiesel, diferente do diesel renovável, ele é um pouquinho menos estável, então muitas vezes ele precisa ser utilizado numa mistura com o diesel fóssil. Esse diesel renovável, que é aquele HVO, ele é um pouquinho mais estável e pode ser utilizado só ele no motor deste ônibus, deste caminhão, para que haja, portanto, essa mobilidade. E aí, para finalizar, a gente também tem mais uma solução importante para o segmento rodoviário nesse transporte de cargas e transporte coletivo de passageiro, que é o biometano, o biogás, que é produzido através de resíduos, lixo urbano, esgotos e outros. Portanto, algumas das principais soluções que a gente tem para chegar nesse compromisso que mencionei aqui da COP30, de aumentar em 4 vezes a produção de combustíveis sustentáveis ao redor do mundo até 2035. E para a gente falar como que o Brasil se posiciona nesse mercado, a gente traz uma segunda arte e dá para a gente mencionar que há uma série
de programas aqui no Brasil, programas que já existem há bastante tempo e programas novos também, como o RenovaBio, que incentivam que a gente tenha aqui no Brasil uma produção maior de biocombustíveis, até para aproveitar esse grande potencial que a gente tem. Mas para além desses incentivos, também temos obrigatoriedades. Uma em específico é muito importante, que é a obrigatoriedade que a gente tem na mistura de etanol na gasolina e de biodiesel no diesel, que já trazem, portanto, este mecanismo impositivo para a gente ter a redução das emissões. E aí, para a gente falar também um pouquinho sobre o potencial que a gente tem nessa política pública de obrigatoriedade dessa mistura. Vamos lá, a mistura obrigatória do etanol na gasolina é de 30% e, com isso, essa mistura de gasolina e etanol, ele polui, ele emite cerca de entre 18% e 20% menos CO2 do que somente a utilização da gasolina. Da mesma maneira, a mistura de diesel e biodiesel, que a obrigatoriedade é de 15%, emite entre 8% e 10% menos do que somente o diesel fóssil que é utilizado em caminhões e ônibus. Portanto, um pouquinho aqui do retrato que a gente tem do quanto que esses biocombustíveis podem nos ajudar a emitir um pouquinho menos de carbono. Os biocombustíveis são muito importantes nesse caminho para a descarbonização do setor de transportes. E Danilo, colocando o Brasil num cenário muito interessante, né? Porque nós somos produtores de um combustível de qualidade, utilizando ferramentas, como você acabou de nos explicar, ferramentas úteis, renováveis. Então, assim, o Brasil pode cada vez mais se posicionar nesse mercado como um grande player. Isso é muito interessante, uma discussão que realmente, como você destacou, foi bastante abordada na COP30, o Brasil se posicionando nesse cenário. Esperamos que cada dia mais a gente consiga avançar muito, né? É isso, e já é histórico, né? Eu mencionei, por exemplo, o RenovaBio, mas a gente tem agora 50 anos do Proálcool. Então não é algo novo para o Brasil. Legal. E é uma maneira da gente não só descarbonizar, mas também fazer o nosso processo de emitir menos carbono e vender para fora esse biocombustível. Então também é divisa entrando no Brasil. Legal. Danilo Moliterno nos explicando aí o mundão da mobilidade, as alternativas e, claro, como o Brasil pode se posicionar e sair na frente aí, estar na vanguarda nesse assunto. Obrigado, meu amigo. Boa sexta-feira para você. Vamos nessa. Valeu.